Olá, pessoal. Hoje estou aqui com a Bianca Silva. Ela é engenheira de segurança do trabalho, ela também é formada em engenharia de produção. Bianca, quero agradecer muito sua presença, você aceitar o nosso convite, mesmo que no formato remoto. Acho que é muito legal, a gente vai poder conversar bastante, conversar sobre vários temas aí, alguns um pouco mais polêmicos, outros mais atuais, mas todos, sem dúvida nenhuma, muito importantes para todas as organizações aí, principalmente para as indústrias. Bianca, como é de praxe, eu gostaria de pedir para que você se apresente. Quem é a Bianca? Joia! Estão nos ouvindo e nos assistindo. Joia, obrigada, Ricardo. Obrigada a toda a equipe pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Bianca Silva, sou engenheira de produção civil, sou natural de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje a minha base de trabalho é Curitiba. Também sou formada em engenharia de segurança do trabalho, que é onde atualmente eu direciono a minha carreira. Né? Sou mãe do Vitor, de 12 anos, e estou muito feliz de estar aqui, entendendo que o meu trabalho, né, ele é de fato uma missão de vida, levar a prevenção a todas as empresas, desde a alta liderança até o trabalhador mais simples e humilde, né, da organização. Então, nós entendemos que para que haja segurança, todas as hierarquias, né, toda a liderança que está nessa linha hierárquica, até o trabalhador, é muito importante nesse processo. Né? Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Eu gostaria de aproveitar essa deixa, Bianca, e começar falando primeiro dos líderes. Tá? Principalmente quando a gente entra no quesito metas, no quesito produtividade, e vários aspectos aí. Alguns líderes, eu não gosto de generalizar, porque seria muito leviano da minha parte, mas, sem dúvida nenhuma, tem muitos diretores e líderes industriais que acabam entendendo que a segurança do trabalho acaba sendo aí um ponto um pouco que acaba atrapalhando um pouco a vida deles, né? Sabemos que isso não é verdade, porque uma vez que você tem desfalque, isso afeta diretamente a produção, mas, enfim, são regras, são pontos aí que tem que ter uma atenção, tem que ter condutas específicas, né? E aí que vem a questão da pergunta. Qual primeiro assim, qual seria o seu ponto foco para fazer a abordagem com esses líderes, né? E qual é a real importância deles, né, entenderem quanto a segurança do trabalho é fundamental não só para a carreira deles, mas para o sucesso da empresa, enfim, e os resultados de um modo geral. Joia, Ricardo, ótima pergunta. Nós sabemos que nós somos um Brasil com liderança operação, produção. Né? Na minha carreira, ao longo da minha carreira, eu fui líder. Tive 500 colaboradores. Né? O meu ramo era o ramo de frigorífico, a minha área era uma área de industrializados, onde eu entregava os produtos prontos, né? Linguiças, calabresas, mortadelas, e ali foi bacana, porque foi o meu treino como líder antes de ir para a área de segurança. Né? E aí eu comecei a observar ao longo do tempo que as minhas condutas e atitudes, elas eram inspiração para a minha turma, para a minha equipe. Né? Então, eu era exemplo para eles. Então, eu sempre, né, nos meus treinamentos mais longos, eu gosto muito de contar as minhas fases, né? Porque eu tive a minha fase 1 e a fase 2 como líder. Né? Então, a minha fase 1, eu era aquela líder operação, números. Né? Então, eu era essa líder, assim, operação, produção, quanto entregamos. E eu comecei a observar que não estava dando certo. Muitos acidentes na minha área. Inclusive, eu tive um acidente na minha área que foi o ápice para a minha mudança de destino profissional,
né, e que fez com que eu pudesse me tornar essa líder em segurança. Então, eu comecei a fazer a minha pós-graduação de engenharia de segurança enquanto eu era líder ainda dos meus 500. Então, eu ia ali testando as ferramentas, né, e graças a Deus esse acidente foi um acidente que tinha um potencial alto, mas terminou tudo bem. Mas foi o meu momento de aprendizado. Eu sempre digo, né, o universo estava ali de olho e falou, agora nós vamos mudar a rota dela, né, então precisamos dela, vamos mudar essa rota. E assim aconteceu, né? E ali eu comecei com diálogos de segurança com a minha equipe. Na época, a empresa que eu trabalhava, ela não estava ainda sensibilizada para a cultura de segurança. Então, eu escondi os 500 para fazer diálogo de segurança. Né? Então, eu ia ali, ó, de 100 em 100, 50 em 50. A minha turma, meus queridos, meus administrativos que trabalharam comigo na época, toda segunda-feira a gente já sabia, ó, segunda é o dia do diálogo. Então, vamos lá, vamos esvaziar. Eu tinha um depósito e a gente esvaziava aquele depósito para eu ir levando a turma, né, para falar sobre segurança. E eles começaram a observar a minha mudança, e a minha mudança começou a influenciar na mudança deles também. Eles começaram a entender que eles vinham em primeiro lugar para mim. Eles vinham antes que a produção. Até eu costumo dar risada com os meus líderes em treinamento, que eu falo, olha, eu acho que a primeira vez que eu fiz o meu diálogo, a turma pensou assim, a Bianca, né, pirou, né? Mudou. Aconteceu alguma coisa, mudou o repertório, né? E mudei. Não adianta, a nossa turma vai dançar a música que a gente toca. Não tem como o líder tocar um reggae, né? E a turma não dançar um reggae. Eles vão dançar o reggae, né? Então não tem como ser diferente. E quantas vezes a gente exige daquele trabalhador? Tenha comportamento seguro, tenha atenção. Se muitas vezes eu, como líder, eu tomo decisões que vão impactar naquela atenção e naquele comportamento, tá? Vão comprometer. Esses dias eu estava numa empresa, uma grande empresa de alimentos, fazendo um trabalho com lideranças, né? E muitos, na sua humildade também, muitos líderes, né? Então, um ponto de atenção muito importante é, muitas vezes a gente tem aquele super operador que a gente promove ele para um líder imediato, né? Um líder de equipe, um líder de célula. Vamos prepará-lo para, né, antes dele assumir esse posto, porque aquilo que ele tinha como referência vai ser a liderança dele a partir daquele momento. Verdade. Né? Então, nós precisamos muito entender como nós estamos preparando essa liderança, porque essa liderança imediata é a liderança que, de fato, representa a cultura de segurança da empresa. Né? E muitas vezes eu converso muito com líderes imediatos, que eles precisam ser o nosso grande foco, porque eles que são os grandes maestros daquelas equipes, né? Então nós precisamos muito sensibilizar, porque eles falam, o acidente acontece porque não teve atenção. Opa, como é que estava essa produção? Ele conseguia ter atenção com aquele volume de produção que estava vindo, né? Entendendo que um contexto influencia o comportamento, né? E a velocidade de uma operação influencia no comportamento. Com certeza. Não é mesmo? Esses dias eu também estava numa empresa que eles falaram, olha, a gente estava fazendo uma avaliação aqui, nos primeiros 15 dias a gente não tem acidente, mas sempre nos últimos 15 dias do mês, na segunda quinzena, nós temos acidente. E aí eu pergunto, mas o que tem de diferente dos primeiros 15 dias para o segundo? Aí eles, opa, a gente aumenta a produção nos segundos 15 dias. Né? Então, vejam, são exemplos de contextos que influenciam o comportamento. E que muitas vezes um trabalhador ele pode até vir seguro de uma empresa, vai ver, ele já estava numa empresa anterior, que já era sensibilizada para a segurança, ele entrou numa empresa que ainda está, né, a passos mais lentos nessa evolução da cultura de segurança, ele vai entrar no ritmo da empresa, né? Ele vai entrar, porque ele precisa fazer parte daquele contexto, ele precisa produzir, ele precisa levar o seu pão de cada dia para casa, né? Então, entendendo que o contexto, ele influencia, e, né, Ricardo, a liderança é um contexto. Né? Aquilo que o líder fala, comunica, o que o líder não fala, comunica da mesma maneira. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a fala do líder, aquilo que ele aceita, chegou alguém do PCP e falou, vamos aumentar 10% a produção, né? Que ali o prego puxa, vai dar certo. Opa! Vai estourar lá no Zezinho, lá na ponta da linha. Né? Então, por isso que a gente precisa muito, como líder, estar ali protegendo nossas pessoas e entendendo o que eu posso fazer para reduzir os acidentes na minha área. E eu vou dizer para vocês que quando um líder pega para ele a segurança da sua área, quando ele não terceiriza, né?
Porque a gente pode ter aquele líder mais tradicional que, segurança é problema da segurança. E eu, na minha fase 1, eu fui essa líder, né? Então, segurança é problema da segurança. Se quiserem segurança, que venham aqui. Opa, nós ainda vamos ter um processo muito lento. Né? Então, o líder, ele é o grande maestro. Não adianta. Ele é que dá ali, a batida do processo. E acho que é sempre bom reforçar, né? Isso é muito claro para todo mundo da indústria, mas quando se fala de acidente, é danoso para o colaborador, é danoso para a empresa, é ruim para todo mundo, né? Sim. Então, realmente, essa visão meio egoísta de achar que a segurança ela é para o setor de segurança, né? Isso aí. É algo bastante triste de se ver, mas ainda se vê nos dias de hoje, né? Já é uma visão antiga, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê aquele SESMIT, área de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, os técnicos de segurança, esgotados, né? Sim. Esgotados. A gente sabe que a legislação, ela traz para a gente um quadro enxuto de profissionais de segurança nas fábricas. Né? Muitas vezes, uma fábrica de 400, 500 colaboradores tem um técnico de segurança. Verdade. Como é que ele vai girar a cultura de segurança? Não tem como. Né? Então, e dependendo da empresa, se não for top-down, o desgaste que tem com os líderes, né? Com os demais líderes é muito complicado. Muito. Né? Porque é uma briga sempre, é um cabo de guerra, né? Isso aí. E normalmente o cara fala, não, a produção é minha, eu tenho que produzir, eu tenho número para entregar, se eu não tenho número para entregar, eu tenho. Né? Na verdade tem, né? Que são os números de prevenção de acidente. Mas, enfim. Mas eu queria já emendar, Bianca, vamos lá, perguntar para você. A gente, obviamente, estudou um pouco do seu trabalho, do seu material, inclusive, parabéns, você é uma das mulheres que inspira o setor industrial. Na sua visão, né? Qual é qual o novo contexto da segurança? Então, nós temos observado, né, que muitas vezes se contratam consultorias, se pagam milhões por consultorias, mas, na verdade, na bem da verdade, a solução já está ali com o trabalhador. Né? Nós sabemos que, sim, nós precisamos de ferramentas legais para nos apoiar no dia a dia, né? Então, o trabalho em altura ele não pode começar de qualquer jeito, uma entrada em espaço confinado. Então, nós temos trabalhos que, sim, que a legislação ela já chama uma permissão de trabalho para fazer com que aquele trabalho ele aconteça com segurança. E a gente sabe que essas permissões elas vêm principalmente em trabalhos que são risco grave iminente de morte, né? Mas a gente tem observado que as empresas, elas estão dando um passo atrás e começando a conversar com o trabalhador, para entender como o seu trabalho de fato acontece, né? Porque tem uma diferença bem grande do trabalho idealizado para o que acontece na vida real. Como funciona na prática. Né? Na prática, é muito fácil, como se diz, né? Escrever o procedimento lá na Torre de Marfim, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo lá na ponta. Então, por isso é tão importante, nós, né, e as empresas estão, e a nova visão da segurança tem trazido isso para a gente, né, que o trabalhador, ele é a melhor pessoa para nos dizer do que ele precisa, quais são os riscos que ele corre, e, inclusive, o que pode acontecer caso algo dê errado, né? Se algo der errado, como é que nós estamos protegendo ele? Entendendo que processos são falhos. Claro que nós queremos que os nossos processos sejam processos seguros, mas mesmo um processo seguro, o que ainda pode dar errado? Né? E o que a gente faz para proteger esse trabalhador? Né? Então, como exemplo, esses dias eu estava numa empresa de alimentos e teve um acidente, né, com um big bag de açúcar, né, são aqueles grandes sacos de ráfia, né, então dá em torno de 1,5 tonelada, e nessa empresa eles sempre armazenavam um em cima do outro, era somente dois andares, né, e infelizmente, né, essa empresa teve uma morte de uma operadora, né, que recebeu a instrução que se caso houvesse alguma avaria naquele big bag, ela teria que passar um filme plástico em volta daquele big bag. E assim, né, assim aconteceu e assim ela fez. No momento, né, que ela estava passando esse filme, o açúcar foi saindo, nisso fez com que o big bag de cima tombasse, né, porque o de baixo movimentou e o de cima tombou. E ela morreu no trabalho. Caramba. Né? E aí,
essa é uma, né, e até a liderança veio conversar comigo, Bianca, eu sei que eu falei tudo para ela, mas eu só não falei o que podia ter dado de errado. Eu só não disse que se avariar o de cima ou o de baixo, tira o de cima, pronto. Né? Eliminamos o risco de algo tombar, né? Daquele Big Bang tombar nessa trabalhadora. Né? Então, uma coisa que é bem interessante é eu entender, nesse processo, o que pode dar de errado. E eu só vou saber perguntando. Né? Eu sempre puxo muito pelos meus líderes que eu falo, quer saber onde é que vai ser o teu próximo acidente? Pergunta. Pergunta para as pessoas o que pode dar de errado, o que já deu. Né? Porque elas vão falar. Mas, claro, não esquecendo, né, Ricardo, que para as pessoas se abrirem, nós precisamos ter um ambiente de confiança. Esse é o básico. Tem que se conquistar, né, essa confiança, esse espaço para poder ter a sinceridade. Né? Nós precisamos ter um ambiente de confiança para eu saber, isso aí já é uma outra questão da nova visão da segurança, para eu saber que mesmo que eu tenha feito algo de errado, eu não vou ser punido, né? Eu não vou ser punido porque a culpa não resolve. A culpa não resolve nada, ela só gera medo. Né? Então, o medo da punição, tipo, eu vou falar aquilo que pode dar errado, Deus o livre, eu não quero chamar atenção nesse sentido. Né? Então, nós precisamos muito que o líder promova esse ambiente de confiança. E ele vai promover esse ambiente de confiança sendo aberto, transparente, sendo íntegro. Né? Até tem um psicólogo australiano, que ele se chama Cliff Floyd, que ele trouxe para a gente um artigo já faz 2 anos, um artigo muito especial que ele diz, né? Quais são os pilares para a mudança de comportamento de um trabalhador? Né? Primeiro, a integridade da liderança. Aquilo que eu falo, eu faço. Né? Como é importante eu entender que eu não abro exceções. Né? Aquilo que eu falo, eu faço e eu cumpro, mesmo que eu esteja num sufoco, mesmo que a produção esteja apertada, mesmo que esteja chovendo e eu estou tendo goteira no meu telhado. Né? Enfim, aquilo que eu faço, eu falo. O segundo é o conhecimento mínimo das questões de segurança. Né? Um líder ele tem que saber, né, qual é o padrão mínimo para a gente caracterizar, qual é a altura mínima para um trabalho em altura. Ele tem que saber que é 2 metros. Né? Que um trabalhador que está a 2 metros de altura ele tem que estar preso em lugar seguro. Não numa tubulaçãozinha de água fria, que ele caindo pode desabar tudo. Né? Então, e o terceiro pilar importante para o ambiente de confiança é o trabalhador se sentir cuidado por ele. Né? O trabalhador entender que ele vem antes da produção, que ele é mais importante que a produção. Né? Então, vejo, quando a gente gera esse ambiente de confiança, as pessoas falam, as pessoas nos trazem suas demandas. Mas aí, recebi. O que eu faço de todas essas informações? Eu preciso atuar. Né? Eu preciso atuar para eu poder ir fechando as portas para os acidentes. Sensacional. Ai, desculpa, Ricardo, sou da área de treinamento, então a gente fala bastante. Não, está sendo, assim, muito legal. Eu só quero mudar um pouquinho, depois a gente vai voltar nesse tema. Olha. Eu só quero mudar um pouquinho para falar de uma outra característica de segurança, tá? Que seria a saúde mental. Uhum. E trazendo essa questão da saúde mental, eu quero primeiro começar com algo que foi, assim, completamente inesperado pela população mundial, que foi a pandemia. Né? É fato que, no Brasil, as indústrias não pararam. Né? A maioria das indústrias, a grande maioria, acho que 99%, continuou a trabalhar. Teve algumas interrupções por falta de suprimento, no caso de matéria-prima e outros insumos, que vinham de fora. Mas, de modo geral, as linhas não pararam, as produções não pararam. Entretanto, sabemos que houve um trauma, né, mesmo para quem continuou trabalhando, de repente com familiares, de repente com outras situações, enfim, muita gente veio a óbito, né, muitas questões também da pessoa, após a doença, também ficar com sequelas, enfim. Como você avalia todo esse cenário, todas essas questões na segurança do trabalho? Então, Ricardo, em 2015, a OMS já nos avisava que 2020 seria um ano,
né, de grandes questões emocionais no trabalho, né, de grandes afastamentos por depressão, né, transtornos emocionais. Mas ninguém nem imaginava que tínhamos uma pandemia a caminho, né, que chegou em 2020. E, de fato, ela afetou muito a vida do trabalhador. Nós entendemos, né, da área de segurança, que as questões de ordem de saúde mental, elas são gatilhos para o acidente de trabalho com toda certeza, né? Então, as questões das emoções, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser colocadas na mesa. Nós precisamos também, como empresa, dar esse amparo para o trabalhador. Então, por tudo que eu vi no ano de 2020, 2021, muitas empresas entenderam isso e, em tempo, conseguiram colocar profissionais para dar apoio online, né? Então, tivemos muitas empresas que deram um show nesse sentido, muitas empresas que, de fato, né, as grandes empresas de alimentos não pararam, e agradecemos de coração por não terem parado. Né? Nós sabemos o quanto o medo pode, né? E o medo, ele é um gatilho para o acidente também. Né? Então, o medo, o receio, a gente sabe que foi reduzido linhas de produção para até que as pessoas pudessem ter um distanciamento maior, né? Mas, infelizmente, também tivemos empresas que tocaram mesmo, né, naquelas condições, e que os trabalhadores mesmo afetados, mesmo com medo, receiosos, muito preocupados com familiares que estavam internados, né, tiveram que tocar a vida e tiveram que trabalhar. Né? Então, esses eu considero os nossos grandes heróis da pandemia, né? Aqueles que pegavam ônibus todo dia. Vamos falar dos profissionais de saúde também, né? Principalmente aqueles que estavam na linha de frente. Imagina, né, o impacto. Já trazendo números para você, Ricardo, em 2020 nós tivemos, né? Os números não trazem para a gente no detalhe, mas 20 mil profissionais de saúde foram atingidos pela Covid. Ou se afastaram, ou faleceram pelo Covid. 20 mil. E entenda-se, até a menina da recepção do hospital, a dona Maria da limpeza, todo mundo foi atingido. Então, 20 mil profissionais em 2020, porque nós não tínhamos ainda vacina, né? Ainda a vacina não estava ativa entre nós. E em 2021 foram 9 mil profissionais que se afastaram, né? Que se afastaram pelo Covid ou faleceram pelo Covid. Né? Então, a gente imagina o impacto, né, no emocional dessas pessoas, entendendo que eles têm filhos em casa também, têm pais, marido, esposa, né, e que tinham que fazer todo aquele processo de higiene e limpeza, tira a roupa quando entra em casa para ir tomar banho, né? Então, constantemente fazendo testes. Né? Então, foram aí os nossos grandes heróis. E nós sabemos que questões emocionais, elas são gatilho para acidente, que vão provocar uma distração, né? E nesse sentido, o trabalhador pode se acidentar, sim. Né? Então, é só a gente pensar quantas vezes a gente está com algum problema, né? Alguma situação forte na vida da gente, e que a gente está distraído. Não dá luva, que fala, né? Está longe. E também eu conheci líderes, e durante esse processo de pandemia, eu estive com empresas em online, ao vivo, empresas que ainda se preocupavam com segurança e que a gente continuou fazendo um trabalho especial. E eu conheci líderes muito fantásticos, né? Ao ponto de falar, de saber que o filho de um trabalhador faleceu, ou a esposa está no hospital na UTI, e líderes ligavam para a casa dos trabalhadores para dizer, não volta agora, fica mais um pouco. Né? Nós respeitamos esse momento que você está passando. Né? E quando o líder faz isso, gente, ele faz um movimento fantástico dentro da sua área. Né? Tem empresas que eu atendo, e como exemplo positivo, dá até para falar a empresa Ouro Verde, né? Que é uma das minhas clientes, e que foi muito especial e muito humana com os trabalhadores. Eu treino CIPAs também, dessas empresas, e cipeiros assim que a gente vê que os olhos brilham, porque eles são atendidos, eles são aparados. Eles, né? Um grande segredo para que a gente tenha ambientes mais seguros também é a humanização das pessoas. Nós precisamos de ambientes mais humanos, entendendo a dificuldade que aquele trabalhador está passando e sendo amparo para ele naquele momento, né? Então, assim, eu vou dizer que a maioria das empresas que eu lidei nesse período, elas foram fantásticas com os seus trabalhadores, sabe? E a gente sabe que isso faz a diferença na prevenção de acidentes. Sem dúvida. Bianca, eu gostaria de ir num tema agora que talvez seja algo
um pouco, eu não vou dizer polêmico, mas é algo que poucos gostam de tocar no assunto, tá? Eu acho que é de extrema importância. E aí, no caso, trata-se de doenças contagiosas, né? Não são por vias normais, mas, de qualquer forma, tem o risco do contágio, que no caso seria o das pessoas com HIV, né? Com AIDS. Uhum. Sabemos que um corte, né? Uma, a saliva, se não me engano, não, né? Não. Mas tem alguns pontos aí que as pessoas que trabalham eventualmente com a pessoa que tem HIV acabam tendo aquele receio, enfim, os líderes também, fatalmente, claro que ninguém declara, mas se puder evitar contratar, acaba evitando, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema, porque é um tema, enfim, é uma realidade, né? Uhum. Infelizmente ainda não tem cura para o HIV, então tem rumores, né, que em breve terá, Sim. mas por enquanto é assim que é. Então eu gostaria de saber, na sua visão, como especialista em segurança do trabalho, em situações nesse sentido. Inclusive, recentemente eu estava com um executivo, estava comentando comigo, houve um colaborador que veio e contou para ele, exclusivamente para ele, eu não contei nem para minha família, mas eu fiz o teste e estou HIV. Então é uma coisa complicada, né? Tem a questão também do sigilo, né? Mas eu gostaria de saber como que tem que ser a conduta da empresa nesse aspecto. Olha, hoje a gente até já mudou, né? Hoje a gente já não fala mais, aquela pessoa que tem o HIV, enfim, hoje a gente já fala as pessoas que vivem com HIV, né? Que é uma doença que principalmente é transmitida, né, por via sexual, né? Mas ela pode ser transmitida também pelo sangue, pelo leite materno, né? E com esses estudos aí dos últimos 45 anos, nós já evoluímos demais. Hoje estima-se que a gente tem aí, né, 1 milhão de brasileiros que vivem com HIV, que também temos em torno aí de 150, 200 mil pessoas que vivem com HIV e não sabem, né? Então, é importante a gente voltar a falar sobre esse assunto. Pouco a gente ouve falar, mas no carnaval, né, que a gente ouve lá, né, como se o HIV só aparecesse no carnaval, né? Não, em todos os momentos da vida. Né? Então, até janeiro de 2022, esse item era um item obrigatório nos treinamentos de CIPA. E as CIPAs, elas tinham obrigação legal de fazer uma campanha anual, né, para a prevenção e combate ao HIV. Mas esse item, ele caiu em janeiro de 2022, não se fala mais em HIV, eu sempre falo nas minhas turmas, e tem muitas empresas que, por mais que a legislação não cobre mais as campanhas, elas ainda continuam fazendo, né? E aí entrou outras questões importantes, que é a acessibilidade, né? O cuidado com as pessoas com deficiência que estão entrando na empresa, como também a prevenção e combate ao assédio sexual e demais violências, né? Sim. E então, assim, o HIV, o que a gente tem observado é que as empresas estão cada vez mais maduras para essas questões, né? Entendendo que o toque na mão, o aperto de mão não passa o HIV, né? Até o compartilhamento de talheres, copos, enfim, não passa HIV. O fato de encostar a mão no machucado né, da mão de alguém que tem HIV não passa HIV. Né? Então, assim, os estudos já trazem para a gente esse avanço, não passa no vaso sanitário, não passa no... Né? Até eu fazia uma brincadeira com a turma de CIPA, né? Não passa ou não passa? O banco do ônibus pode passar? Não passa. A piscina? Não passa. Somente com cortes muito profundos, com outros cortes muito profundos, a gente pode ter, né, essa contaminação. Claro, uma transfusão de sangue também pode gerar. Então, assim, nós temos que desmistificar essa doença. Claro, a gente precisa falar sobre ela para que a gente evite que continue essa transmissão, né? Mas entendendo que quem vive com HIV possui tratamento gratuito no SUS, tem como se ter uma qualidade de vida muito bacana. Até mulheres que vivem com HIV, elas podem ter filhos saudáveis,
né? Veja que coisa especial, né? O quanto a nossa medicina é especial. Então, quando essa pessoa, ela decide, vou fazer o teste, ok, identifiquei, está positivo, vou iniciar meu tratamento. E nisso você vai ter uma qualidade de vida fantástica, né? Então, e as empresas, elas precisam respeitar este trabalhador, né? Ele é um trabalhador como qualquer outro. Sem dúvida. Né? Então, e assim, ó, e a empresa, e ela tem uma função especial até de motivar esse trabalhador, não pare seu tratamento, continue. Porque muitas vezes as pessoas começam o tratamento, percebem que estão bem e param. Né? E quando ela para, né, aí sobe a carga viral no seu organismo. Eu não sou uma grande especialista, eu estudo, leio, porque eu preciso falar sobre isso. Né? Mas então, e aí depois até para se ter adaptação com um novo medicamento, demora um pouco mais. Então nós queremos, uma questão importante das empresas é motivar o trabalhador a continuar o seu tratamento, né? Entendendo aí que como a ciência já avançou fantasticamente, nós temos as profilaxias pré-exposição, né, que são coquetéis um pouco mais enxutos, né, mas que a pessoa pode estar tomando, principalmente os profissionais do sexo, para que caso, né, o vírus tenha acesso ao seu organismo, ele não se desenvolva, como nós também temos as profilaxias pós-exposição. Alguém teve uma relação de risco, né, é necessário começar um tratamento aí em até 72 horas, para que possa, né, de fato, inibir a multiplicação do vírus no organismo. Então, nós temos aí uma medicina que avançou, e digo mais, Ricardo, todo o estudo para HIV ajudou na vacina do Covid, viu? E a vacina do Covid está ajudando na vacina do HIV. Então, nós temos vacinas em testes, né? Se eu não me engano, são 2.500 pessoas que estão testando essa vacina para que a gente, de fato, consiga chegar aí na cura dessa doença. Sim. Bianca, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as 5 portas para o acidente de trabalho. Como que funciona essa classificação e quais são as 5 portas? Então, na verdade, assim, a gente fala as 5 portas, mas são as 5 principais. Claro. Porque nós temos aí várias situações que podem levar ao acidente. Mas a gente traz, assim, as 5 principais portas. Com certeza, essas 5 representam 80% do que acontece no dia a dia do trabalho. Isso aí. Elas geralmente estão entre as causas raízes de acidentes de trabalho. E a primeira é a pressa, né? Não tem jeito. A pressa está entre causas raízes. No trabalho, no trânsito, né? Muitas vezes no lazer, de eu não avaliar com cuidado uma situação, né? Cheguei na praia, já vou dar um mergulho, opa, vamos ver qual é a cor da bandeira, né? Como é que está a bandeira? Né? Tá vermelha? Vamos ter atenção, não vamos tomar banho aqui, vamos para uma outra parte da praia, enfim, né? Então, a pressa digamos assim, a primeira porta que mais gera acidentes. Esses dias eu estava numa empresa e o líder falou, Bianca, eu falei uma frase que eu nunca mais vou falar. Aí assim, qual? Eu falei, terminou antes, sai antes, pessoal. 10 foram parar no hospital, 10. Nossa. Né? Então, vejam, né? A partir do momento que eu abro esse precedente, a turma, poxa, todo mundo é ser humano, eu tô louco para ir para casa, né? Eu quero ir para casa. Então, isso fez com que os acidentes acontecessem. A gente sabe que a pressa, ela vem por um equipamento, a pressa, ela vem pela fala da liderança, ou a gente até muitas vezes tem aquele trabalhador formiguinha, né, que é aquele que ele é apressadinho mesmo, que ele quer fazer tudo rápido para concluir rápido. Então, a empresa precisa tomar ações para coibir essas atitudes, né? Veja, como eu te dei aquele exemplo da segunda quinzena, que mais tem acidentes, né? Então, a segunda quinzena geralmente é aquela que, aquilo que a gente não atingiu nos primeiros 15 dias, nós precisamos fechar na segunda quinzena. Então, vamos aumentar a produção. E, nesse caso, essa pressa, ela é um grande precedente para o acidente, né? A segunda é exceções. Exceções. Hoje eu vou abrir uma exceção. Só hoje eu não vou bloquear, só hoje eu não vou desligar, só hoje eu não vou verificar, né? A exceção, ela é uma grande porta para o acidente. Na verdade, muitas vezes ela é um atalho, né? E que faz com que a gente não tenha a visão do todo. Então, só hoje eu não vou bloquear. Vamos lá verificar se de fato está tudo certinho, tudo bloqueado. Nós precisamos cortar, por exemplo, uma linha de amônia, né? Uma tubulação. Vamos verificar se a linha está vazia, de fato, antes da gente fazer esse trabalho, né? Então, não vamos abrir exceções, né? Porque
ela de fato é uma porta para o acidente. Outra porta bem interessante é o improviso, as famosas gambiarras, né? Aquilo que é para ser feito por um tempo, né? Uma exceção, que tem que ter início né? Tem que ter hora de início e fim. Todas as exceções, elas precisam, né? Essa exceção, esse improviso, ele precisa ser muito acompanhado e monitorado, porque muitas vezes a gente sabe que o impreviso, ele começa a fazer o improviso, ele faz parte do processo depois. Ele acaba fazendo parte, aquele fio atravessado na área, né? Então, esse improviso, ele, de fato, é uma porta para o acidente. E esses dias eu estava numa palestra de CIPAT, né? E tinha uma turma de trabalhadores que já estavam bem à vontade. E aí um trabalhador bem humilde ainda levantou e falou: Bianca, pior que uma gambiarra. Aí eu pensei, meu Deus, o que será? Ele é uma gambiarra mal feita. Nossa! Imagina, a gambiarra já é um negócio, né? Mal feito, então. Então, vamos cuidar com os improvisos. Né? Por exemplo, eu preciso de uma situação em definitivo para o acidente não acontecer. Vamos promover essa ação de uma maneira estruturada, cuidadosa, né? E que ela tenha todo um acompanhamento para que o acidente não aconteça. Outra porta também importante para o acidente é a presunção, né? É aquele famoso achômetro. Né? Eu acho que eu sei, né? Eu já vi alguém fazendo, né? Poxa, eu faço aquilo há tantos anos, como é que eu não vou dar conta disso aqui agora? Né? Então, o achômetro também é uma grande porta para acidente, e digo mais, olha, a gente às vezes acha que um acidente fatal, ele vem de coisas grandiosas. Não, tem acidentes fatais que chegam de achômetros. Eu acho que alguém desligou, alguém já deve estar tratando isso, né? Então, o achômetro, ele é uma porta para acidente. E, por último, a autoconfiança. Né? A autoconfiança, ela é uma grande porta para acidente. Um grande vilão, né? Vamos lá, né? Quantos telespectadores nossos aí, né? Nossa audiência, que já não ouviram a frase: eu já faço isso há 20 anos, nunca deu nada? Né? Como é que vai acontecer isso agora? Né? Quem é aquela pessoa para vir me falar? Eu já sou super experiente. Então, a autoconfiança, ela é de fato uma porta para o acidente. Né? Esse dia saiu uma estimativa que 78% dos acidentes, eles acontecem com trabalhadores experientes, né? Que já estão acostumados com aquela atividade, já sabem os atalhos para que ela dê certo. Então, tá aí. Né? Nós precisamos cada vez mais desenvolver esse trabalhador, entender sua realidade, ouvi-lo, para que a gente possa ter cada vez mais processos seguros. Sem dúvida. Bianca, eu gostaria que você comentasse, porque eu observei, você tem algumas, vou chamar de atrações, tá? Mas você tem uma abordagem diferente nas ações de CIPAT, tá? Dentre elas, tem uma coisa que eu achei fantástica, que é o Safety Game. Tem também o Anjo da Guarda, que é algo, assim, bastante cômico e achei fantástico também. Mas eu gostaria que você compartilhasse isso com todo o nosso público, né? Para a gente entender um pouco mais e ver, né? Isso é uma característica do brasileiro, né? Usar a criatividade, usar a inspiração para poder tratar de assuntos que são, de fato, sérios. Nesses casos, envolvem questão de vida ou morte, muitas das vezes. E de uma forma um pouco mais leve, a gente acaba levando a mensagem para o maior número de pessoas, se imagine. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, por favor. Joia. Então, a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, ela é uma obrigação legal, né? As empresas precisam cumprir, e nós sabemos que empresas que já estão avançadas numa cultura de segurança, elas já falam de segurança o ano inteiro, né? Então, sim, elas promovem ações o ano inteiro. Mas as empresas que ainda estão reativas, né, que ainda são mais básicas nas questões de segurança, elas precisam dessa semana obrigatoriamente para levar a consciência ao trabalhador. E nós, né, como empresa de ações de CIPAT, também a gente entende que é um momento muito especial para um primeiro passo de mudança de comportamento.
Nós não fazemos uma CIPAT só por fazer, não é só para cumprir uma obrigação legal, nós atribuímos valor a essas ações. E uma das nossas ações, claro, nós temos palestras, né, mas palestras que movimentam as pessoas, não é aquela palestra sonífero, né? Então, são palestras que a gente está ali puxando pelo trabalhador, ouvindo o trabalhador, coletando a percepção do trabalhador para que a gente possa ajudá-lo no dia a dia. E uma das ações que nós consideramos assim muito bacana é o Safety Game, que é como se fosse um jogo de auditório, em que nós, através de perguntas e respostas, gincanas, nós levamos ao trabalhador essa consciência do comportamento seguro de uma forma lúdica e divertida. Né? Então, são perguntas e respostas em relação à saúde e segurança do trabalho, no trânsito, no lazer e no lar. Né? Então, falamos também da segurança da criança, do idoso, o trânsito, a preocupação com os nossos momentos de lazer, que também podem direcionar a vida da gente, né? Dependendo daquilo que a gente vai fazer, de onde a gente vai. Né? Então, é um jogo muito divertido em que as pessoas participam. Elas não somente assistem, elas estão ali brincando, se divertindo e aprendendo. Outra forma lúdica também que nós trazemos é uma esquete teatral, que ela vem com 2 anjos, um anjo e uma anja, em que eles desabafam com a turma. Eles estão indo na fila do INSC, que é o Instituto Nacional de Seguridade Celestial, eles estão indo se aposentar, ou melhor, eles estão indo se afastar mesmo do trabalho, porque eles não aguentam mais o ser humano. Né? E eles se encontram na fila e começam a desabafar com a turma, né, sobre os seus desafios diários. Né? E é muito bacana porque a gente também traz, então é um texto escrito com muito cuidado, né? Tudo que a Ativa Segurança do Trabalho faz é com muito cuidado, respeitando gênero, raça, religião, enfim, tudo para que a gente consiga levar a prevenção de uma forma bacana e sem trazer nenhum tipo de ruído, ofensa, né? Enfim. E esses anjos, eles desabafam, eles falam de HIV e AIDS, eles falam do cuidado com a criança no trânsito, eles falam também das questões do trabalho, do dia a dia, né? Então eles entram desanimados, mas no final, dá tudo certo. Eles se motivam, eles se animam e continuam aí a sua missão de cuidar dos seres humanos. Né? Então, essa é uma esquete muito especial, que tem sido muito procurada pelas empresas, porque a gente entende que rindo, a gente também leva a prevenção. Não, sem dúvida, e transmite a mensagem de uma forma diferente, tenho certeza que a aderência é maior do que ficar lá lendo slide e falando, isso é perigoso, isso também é perigoso, isso aqui pode machucar, isso pode matar. E também, Ricardo, foi-se o tempo que a gente levava tragédias para instruir o trabalhador. Né? Aquela mão que entrou no moedor, aquele acidente de trânsito. Não, nós precisamos instruir as pessoas de forma positiva, porque nós sabemos que a aderência ao conteúdo e e o colocar em prática depois será muito mais fácil. Verdade. Bianca, eu tenho uma última pergunta anotada aqui da minha lição de casa, que eu gostaria de entrar com você nesse tema, que é algo, diga-se de passagem, bastante recente. Né? Recentemente teve uma alteração na legislação trabalhista, né? Onde ampliou-se as medidas, né? De medidas, punições, enfim, e, consequentemente, a prevenção ela tem que vir junto, né? Que diz respeito a assédio, né? Antigamente, tinha-se muitos casos, inclusive demandas, né, sobre assédio vertical, né, e hoje existe também o horizontal. Não sou especialista no tema, mas eu gostaria que você passasse para a gente um pouquinho sobre toda essa visão, para que os líderes fiquem atentos, antenados, enfim. Por favor, nos passe um pouquinho da sua experiência. Sim, isso aí é uma novidade que entrou agora, 22 de dezembro de 2022, uma alteração na NR5, né, a norma de CIPA, em que a CIPA tem uma obrigação legal de fazer uma campanha anual em relação à prevenção e combate ao assédio sexual e demais violências. Né? Então, a gente fala muito do assédio sexual e do assédio moral. Então, nós estamos precisando botar esse assunto na mesa, nas empresas, e a gente sabe
que muitas vezes a mudança cultural de um país ela vai passar pelas empresas, né? Não tem jeito. Nós já gostaríamos que já tivesse, né, orientações quanto a isso lá no ensino médio, no ensino fundamental, no maternal. A gente já precisa começar a falar disso desde sempre. Mas a gente está entendendo que agora o governo está querendo falar sobre isso. Por quê? Porque saiu uma estatística esses dias que ano passado 12 milhões de mulheres sofreram assédio sexual no trabalho. 12 milhões, são muitas mulheres. E nós sabemos que o assédio sexual e o assédio moral, ele pode levar a muitas doenças de ordem de saúde mental, questões físicas, e inclusive, né, afastamentos, transtornos e até suicídios, né? Então nós precisamos falar sobre isso. E a empresa começa agora a ter essa obrigação, em que a gente precisa, toda empresa precisa ter um canal de denúncia, né? Então isso já é uma obrigação legal. Toda empresa que tem CIPA precisa ter um canal de denúncia para receber as denúncias e por trás precisamos ter uma comissão neutra que receba com respeito e cuidado essas denúncias para que possa até manter, né, para se ter um cuidado com aquela vítima, né, mantendo aquela questão com mais cuidado, para não, né, expor ninguém. Sim. E a gente sabe que nós temos, né, várias formas. Muitas vezes a gente pensa no assédio, só o assédio vertical, líder e liderado, né? Então, sim, verticalmente nós podemos ter o assédio sexual descendente, que é líder liderado, podemos ter o ascendente, liderados para líder, olha só, né? Em que muitas vezes uma equipe sabe um segredo do líder e se você não der um aumento para a gente, nós vamos falar, né? Nós vamos falar. Né? Como também nós podemos ter o assédio horizontal, que ele pode vir de equipes com colaborador, ou colaborador com colaborador, enfim, de uma forma horizontal. Então, nós sabemos que, independente do sentido, o assédio moral e sexual, ele traz grandes prejuízos. E a gente já começa a sentir aquele desconforto no treinamento de CIPA, né? A gente já começa a sentir aquele desconforto, a turma falando, Bianca, né, nós tínhamos um líder que costumava ir na mesa das colaboradoras fazer uma massagenzinha nas costas de todas, né? E a gente via que algumas ficavam vermelhas, ficavam incomodadas, ficavam desconfortáveis. Opa, esse líder entrou no canal de denúncia. Infelizmente, ele já foi desligado, ou felizmente, né? Que pena que ele não mudou as suas atitudes em tempo. Sim. Uma outra empresa que é minha cliente comprou uma sede no Maranhão e eles já tinham adquirido essa sede, então a empresa ia continuar em operação, com seu gerente, com seus colaboradores. Mas quando eles chegaram, eles se depararam com muitas mulheres que eram assediadas sexualmente pelo gerente da planta. Né? Pelo que eu soube, não virou nem de um dia para o outro. Eram tantas provas, tantas situações, que ele já foi desligado imediatamente. Né? Então, vejam, são situações que afetam o dia a dia dos trabalhadores. Mas por que ela não sai? Porque, a gente sabe que muitas vezes a mulher está sofrendo esse assédio e ela é a única mantenedora da casa, então muitas vezes ela não tem saída naquele momento. Né? E digo mais, às vezes a gente só pensa naquele trabalhador, na trabalhadora mais simples e humilde. Né? Eu já me deparei em casos de diretor assediar gerente, sabe? Né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar numa das unidades que eu fui transferida na primeira empresa, quando eu cheguei, eles tinham me dito que no ano anterior tinha um diretor que levava uma tartaruga viva para a empresa e que ele entregava a tartaruga para o gerente que não tinha atingido suas metas naquele mês. Então, ninguém queria ter aquela tartaruga. Né? Então, vejam, situações de exposição e constrangimento. Sim. Né? Então, também são questões que, está lá em cima, está lá na alta liderança e está acontecendo. Então, nós queremos que haja um respeito em todos os sentidos. Tem empresas que eu estou me deparando agora de gerentes, muitas vezes que falam, Bianca, nós estamos com medo de sermos mal interpretados, os líderes estão com medo de ser mal interpretados. Como é que está sendo a tratativa no dia a dia desse líder com a sua equipe? Não é? Como que está? Eu não vou ser mal interpretado se eu lidar com respeito e cuidado com aquelas pessoas. Então, nós estamos sendo convidados, como lideranças, a mudarmos nossas atitudes, a avaliarmos como é que eu estou tratando as pessoas. E digo mais, Ricardo, essa legislação, essa questão do canal de denúncia, ela se aplica também a terceiros e visitantes, tá? Então, também não são só os colaboradores da empresa que podem ser denunciados,
Né? Vamos dizer, que tem um caminhoneiro que costuma dar em cima da mulherada da expedição, né? Tá lá. Ele também pode ser alvo de denúncia. Né? Ele também pode ser alvo de denúncia. Então, é isso. Quando a gente começa a entender que essas questões de ordem de saúde mental, elas afetam profundamente a saúde do trabalhador e também são gatilhos para o acidente de trabalho, nós precisamos pegar com muito amor e carinho essa missão para a gente tentar chegar cada vez mais na raiz, né? Nas causas. Hoje a gente está atuando no efeito. Né? Hoje a gente ainda está no efeito de um Brasil que culturalmente, infelizmente, ainda a gente é um pouco machista, né? Ainda nós estamos precisando ir nos efeitos para que, de fato, logo a gente chegue na causa, que a gente já comece a tratar nossos meninos e meninas, que a gente já comece a educar nossos meninos, meninas, jovens, adolescentes, né? Entendendo que o corpo do outro, ele deve ser respeitado, né? O gênero, a opção sexual. Então, nós precisamos amadurecer muito nesse sentido para que a gente tenha ambientes mais democráticos, ambientes melhores de se trabalhar. E tem muitas empresas que estão à frente, né? Por exemplo, uma Cargill, ela já tem comitês de diversidade há anos. Né? Ele já põe esse assunto em pauta há anos, entendendo que essa questão de assédio, né, que a base, né, deveria ser o respeito pelo outro, já começa desde sempre. Então, daí, o governo está nos convidando a botar esse assunto na mesa. Né? A CIPA ela é somente um veículo de informação de obrigação legal, então as empresas têm que entender que não é o cipeiro que vai denunciar, não é isso. Né? Assim como eu estou instruindo as CIPAs do que é assédio moral, o que é assédio sexual, né? A gente precisa botar esse assunto na mesa, a CIPA também precisa fazer uma campanha anual quanto a isso. Né? E o que a gente quer principalmente, né, Ricardo, não é que as denúncias aumentem, nós queremos que o crime não seja cometido, é isso. Exatamente. Né? Entendendo que o assédio sexual desde 2001, ele já é passível, ele já está no nosso Código Penal e é passível de prisão de 1 a 5 anos. Né? Então, ele já sai da instância da empresa também. Né? O assédio moral ainda está ali dentro, precisamos administrar, mas o assédio sexual ele já é passível de prisão. Então, por isso que nós precisamos botar esse assunto na mesa. Muito legal, Bianca. Está muito bacana esse papo. Tenho certeza que teríamos mais muito tempo ainda. Muita coisa. Já tem muito assunto para falar. A gente já está chegando ao nosso fim da nossa entrevista. Joia. Eu gostaria de pedir para você passar uma mensagem, principalmente para o nosso público que está nos ouvindo, né? Qual a mensagem que a Bianca deixa para esses líderes aí, os que já estão encerrando a carreira, os que estão começando a carreira, os que estão no meio do caminho, enfim, qual a sua mensagem, Bianca? Joia, obrigada, Ricardo. Enfim, o que eu posso deixar de mensagem é: converse com as pessoas. Converse com as pessoas, entenda a sua realidade, entenda seu dia a dia. Seja você alta liderança, diretoria, gerentes, a liderança imediata, um especialista que é apoio da operação. Quanto a gente precisa que as engenharias também estejam conversando com as pessoas no processo para entender como é a sua realidade, como é o seu dia a dia, né? E não esquecendo de usar a empatia. Nós precisamos muito da empatia. Nós sabemos que a segurança no trabalho, ela nada mais é do que a cultura de segurança, ela é a cultura do cuidado. Sim. Né? O cuidado com as pessoas. E para que a gente tenha esse cuidado em ação, nós precisamos ter empatia. Né? Entendendo que aquele ser humano é igual a nós, igual a gente. E aí você até se pergunta assim, será se eu conseguiria fazer esse trabalho 8 horas por dia? Né? Uma pergunta que eu sempre faço para os líderes é: você traria seu filho para trabalhar nas suas operações? Você traria? Né? E esses dias eu estava com uma equipe de gerentes e diretores que eles congelaram. E aí, na hora do coffee break, todo mundo vem se abrir. E aí teve um gerente que falou: Bianca, minha filha até passou para trabalhar aqui. Né? Ela ia ser estagiária, engenharia elétrica, mas eu não deixei ela entrar. Né? E eu falei: opa, assim como você quis proteger sua filha, você já pensou que tem muitos filhos de alguém aqui dentro, né, que precisam do seu cuidado? Né? Então, a minha mensagem básica é: olhe para esse trabalhador que está do teu lado, entenda que ele não é só um trabalhador, ele não é só um colega de trabalho. Não é um número.
Ele é o avô de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão, o amor de alguém. Então, nós temos, né? E nós precisamos levar essa missão à frente para cuidar do amor da vida de alguém, como gostaríamos que cuidassem dos nossos. Não é mesmo? Verdade. Muito perfeita a sua colocação, Bianca. Quero te agradecer muito pelo seu tempo. Foi um prazer falar com você. Tenho certeza que todo mundo que assistiu, que nos ouviu, né, ou que vai nos assistir, que vai nos ouvir, porque sabe que a internet ela é algo que é ad eterno. Não tem limites, então, nem fronteiras. Exatamente. Então, eu gostaria, de verdade, agradecer seu tempo, agradecer a Activia, né, por toda essa mensagem, por todo esse ensinamento, esse compartilhamento sobre segurança do trabalho, tá? E, quem sabe, numa próxima, se tiver por São Paulo, a gente pode gravar uma presencial. Maravilha, fico à disposição, Ricardo, ainda temos muita coisa para conversar, viu? Com certeza. Muito obrigado, Bianca. Obrigada a vocês. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.